Tô aqui agora. Essa foi ótima. Eu estava lá no meu perfil achando que estava aqui. Ainda bem que meu esposo é meu técnico particular e me salvou. Oi, Gabriele, você já tá aí? Eu tava lá no meu particular, Gabi. Eu tava lá no meu perfil, né, privado, achando que tava aqui. Gente, ó, é assim mesmo. Tá muito tarde, né? Tô com sono, tá vendo? Mas, gente, vai ser muito bom. A gente tá aqui junto. A Gabriele tá rindo de mim. Gente, ó, releva a hora, entendeu? Sono. E erro de principiante. Eu tava lá no meu particular e agora que eu vi, meu esposo que viu que eu tava no lugar errado. Agora eu tô aqui, vamos escrever, que é o perfil que a gente está trabalhando, trazendo essas pessoas aí tão importantes para estar ajudando essa live. Agora sim, vai ficar gravada aqui no feed, para que as pessoas tenham acesso depois. E essa live para mim é como um conteúdo para você poder depois anotar, pegar as dicas. A Gabriele Brasil, ela é pedagoga, ela graduou agora há pouco tempo. Eu estive presente online na graduação dela. Eu tive o privilégio de orientá-la em monografia e ela foi monografia nota 10. Então, assim, a primeira live foi a minha orientadora, que caminhou comigo 10 anos. E foi, assim, maravilhosa. Essa live está disponível no feed aqui do Amo Escrever. A Carmen trouxe coisas, assim, muito relevantes para nós. A gente vai ter outras oportunidades com ela. E agora eu estou trazendo uma aluna, né? Uma aluna que teve uma experiência. Ela vai dizer como eu ajudei ela, como que ela conseguiu ter a monografia nota 10. Então eu vou chamá-la aqui, que acho que ela já me mandou um convite. Vamos lá, ela tem uma página profissional também, que é ped.gabriele. Vamos ver se dá certo. Ah, Entrei. maravilhosa! Tá dando pra ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Perfeito. Você tá me ouvindo bem também? Tô. Então tá. Viu o que eu fiz, Gabi? Eu entrei no meu. Eu vi. E eu vi a Gente, é bom. solicitação lá também. Eu confesso que eu não percebi. Eu falei, a Adriana entrou. Aí eu enviei. Aí quando você falou, eu, ih, verdade. Meu esposo veio aqui e falou: Você entrou no seu. Eu falei: Ah, meu Deus. Bom, mas vamos lá, né? Vamos lá, porque a hora já tá avançada. Você chegou quase agora, né, Gabi? Que você trabalha nesse horário tarde e noite, mas aceitou meu convite com todo carinho, mesmo tendo essa dificuldade de horário. Eu te agradeço, tá? Pela gentileza de estar aqui comigo, mas tinha que ser você, né? Minha aluna nota 10, né? Tinha Eu que que ser você agradeço a para. oportunidade. Quando você falou do projeto, eu falei, gente, é tão a cara da Adriane. Ainda mais por tudo que você vivenciou, ainda mais nessa última etapa do doutorado. Então, assim, eu tô falando para todo mundo, segue a página. Não deixe de perder nada, porque é tanto conteúdo que vocês não têm noção da preciosidade disso. E eu estive depois na Semana da Biologia, lá no FRJ, onde você fez aquele mini curso com muitas coisas que você trouxe. E, Uhum. gente, de antemão, tem muita coisa boa para acontecer. É verdade. Ela sabe, por isso que eu trouxe ela. A primeira live, como eu falei, eu trouxe a minha orientadora, que caminhou comigo esses anos todos. Ela foi, assim, brilhante na nossa primeira live, tá aí disponível pra gente no feed, tá, Beca? A Rebeca tá falando aí. Tá disponível no feed, quem quiser assistir, assim. Ela só deu uma palhinha, né? Ela também tem muito conteúdo para dar, mas foi muito bom, porque eu me senti validada, né? Pude mostrar para vocês da onde vem minha formação, que é de alto nível. Verdade. E agora, na conversa com o acadêmico, tinha que ser você, Gabi, que é minha aluna mais recente, né, de monografia, que acabou de graduar, né? Foi uma batalha para sair essa monografia, mas não por falta de competência dela, por conta mesmo dessa loucura de pandemia e trabalho, mas ela venceu. E tinha que ser ela, né? Foi a minha aluna mais recente, minha última aluna nota 10. Como eu falei na outra live, né, e tenho falado aí no meu canal do YouTube, no site, eu tive a oportunidade de orientar alunos ali na UERJ, né, por conta do doutorado.
eu pude orientar alunos do CEDERJ, alunos ali da UERJ, e essa experiência mexeu muito comigo, né? Eu entendi que eu tinha algo para dar nessa área, por isso esse projeto de estar tentando ajudar, sanar essa dor, que é muitas vezes o aluno se sentir tão perdido na hora de escrever, que eu acho até uma questão mesmo cultural, as dificuldades de escrita, como se organizar, como acontecer. Primeiro, pela minha experiência, pelas lutas que eu tive como aluna, que era natural, e segundo, como professora. Então, eu estou nas duas visões. Então, essas lives é a conversa com o especialista, para que a gente possa ouvir uma visão do professor, do orientador, e conversa com o acadêmico, para o acadêmico que acabou de viver ou está vivendo isso, possa trazer. E a Gabi ainda está fazendo pós-graduação, né, Gabi? Já começou, né? Uma pós. Sim, comecei logo depois. Agora estou fazendo pós em neuropsicopedagogia, né, justamente Ixi. tentando entender essa questão da aprendizagem, dos processos, de como se dá. E comparando a escrita, é muito algo processual. Né? As pessoas muitas das vezes pensam que escrever é algo muito difícil, que não é para ela, só que na verdade elas não entendem que foi justamente isso que você falou, algo cultural. A gente não é preparado para escrever, a escola não nos prepara para escrever. A escola, infelizmente, ainda nos prepara para responder provas, para atingir certos resultados, mas não para a escrita. Quando a gente começa a entender que o modo como a gente se veste é escrita, a forma como a gente fala é escrita, a forma como a gente se porta é uma escrita, as coisas começam a fazer bastante sentido, né? E durante o processo da monografia, eu falo que o que me ajudou muito, muito foi a leitura. Se eu não tivesse lido tanto sobre o tema, eu teria tido muito mais dificuldade. Porque para a definição até mesmo do próprio tema da monografia, a Adriane, melhor do que ninguém, sabe que eu estava com uma proposta completamente diferente da que eu tinha vivenciado ao longo de toda a minha graduação, que eu estudava sobre inovação pedagógica, estava no mesmo grupo de pesquisa que a Adri, com a professora Carmen, que era a nossa orientadora. Então a gente tinha todo um olhar para a tecnologia, para a etnografia, e quando eu fui me direcionando para a época da escrita da monografia, que na verdade eu havia escrito a monografia antes, né, tinha todo o trabalho, decidi destrinchar em artigos, publicar os artigos, e quando chegou na época da monografia, eu queria fazer algo completamente diferente. Então eu saí da minha tema, queria falar sobre educação democrática, que é um tema que me instigava muito, e eu falei, nossa, eu quero falar sobre isso. É isso. Só que eu não tinha tanta leitura sobre educação democrática e vivência, assim como eu tinha sobre inovação pedagógica e tecnologia. Então foi quando eu comecei a entender o que eu tinha propriedade para falar. Acho que a gente precisa ser muito sincero com a gente, né? Do que eu tenho conhecimento, o que eu domino, o que vai ser mais fácil para mim, para a gente começar a destrinchar, a ler mais e aprofundar para escrever. Então, a definição do próprio tema foi uma dificuldade. Até eu encontrar e entender que, de fato, eu já tinha o domínio daquilo, né? E eu não precisava ir para além buscar outras coisas. Então, quando a gente tem um domínio, as coisas se tornam muito mais fáceis, né? Maravilhosa. Acho que a Carmen está aqui com a gente, né? Tá morrendo de orgulho, né? São as pupilas dela, né? A Gabi também fez parte do NetEdu. A gente se conheceu lá. Então, assim, maravilhosa, madura, pedagoga, assim, gente. É muito bom esse processo de crescimento juntos, É né? verdade. Você falou algo muito interessante que é o tema. Ah lá, a Carmen tá aí, toda orgulhosa. É a questão do tema, Saudade. né? O tema eu tenho visto, Gabi, que tem sido comentários nos meus vídeos, em algumas postagens minhas, as pessoas têm muita dificuldade em definir o tema. Então a Carmen até também falou sobre isso na outra live, né? Como que pesquisar o quê, né? E ela deu algumas dicas também bem interessantes. Mas o que eu lembro, quando você falou, eu tinha até esquecido esse detalhe, que você veio com esse tema novo na educação democrática, estava naquele momento de militância, de resistência política, né? E fala como é que foi a minha reação quando você trouxe esse tema. A gente simplesmente não acreditou. Até porque tudo meu era de verdade, gente. Eu já tinha um banco de dados de inovação pedagógica que eu construí com o auxílio da professora Carmen. Eu tinha toda a minha categorização que veio do Atlas Chic, que eu fiz com a professora Carmen. Fui para a Gávea. A gente sabe, quem vivenciou na Etiodu sabe
as nossas indas e vindas, a construção que a gente teve, participação em congresso, e tudo eu falava sobre inovação pedagógica. Pedi para a Adriane me orientar, porque na época a professora Carmen já tinha se aposentado, então eu falei, Dri, é você. E a Adriane, tipo, no primeiro momento, ela falou, não, com certeza. E eu falei, então, vamos marcar um encontro, fui à casa dela pra gente poder conversar sobre o tema. Cheguei lá e falei, então, Adriane, quero falar sobre educação democrática. Ela simplesmente não entendeu. E foi justamente isso que ela falou. Eu estava vivenciando, na época eu tinha acabado de ingressar em um grupo de pesquisa que falava sobre os jovens militantes. Então eu queria fazer uma relação do que eu estava estudando naquele momento com o meu trabalho de conclusão de curso. Só que o próprio trabalho, o nome já diz, é um trabalho de conclusão de curso. Então como vou concluir algo que eu acabei de começar? Então aí eu comecei a me contradizer no meu processo de escrita. E eu só pude perceber isso com as dificuldades. De quando eu li, eu não conseguia compreender certos teóricos, porque eu não tinha essa vivência. E foi quando a Adriane me falou, Gabi, você já tem praticamente tudo pronto. Então por que você não fala sobre o que você tem? Eu falei, pô, verdade. Então vamos construir. É porque eu também não poderia ser repetitiva. Como eu vou fazer um trabalho de conclusão, falando sobre tudo que eu já escrevi, repetindo tudo que eu escrevi. Então, a gente focou, eu falei, bom, é tecnologia que eu quero falar, então eu vou falar sobre a inovação tecnológica na educação. E parece que é um tema muito fácil, às vezes as pessoas, quando pensam em tecnologia, já falam que é computador, bota um data show na sala. E pra gente, quando a gente escuta isso de algum profissional, principalmente educação, dói os ouvidos, né? Porque completamente ao contrário. São ferramentas, é a forma como a gente pensa o processo de construção do saber, como a gente consegue facilitar esse processo, de como a gente enxerga o nosso aluno como um sujeito ativo dentro do processo de aprendizagem dele, de como a gente desconstrói isso e como que eu trago isso para minha escrita, a partir de vivência e leitura. Então, quando eu entendi qual seria o meu tema, o meu processo de escrita foi muito mais fácil. Eu comecei a me respeitar, né, tudo que eu tinha construído, então se tornou muito mais fácil. Mas aí eu me deparei com a dificuldade da construção do passo a passo. Por quê? Quando você pensa em redação, vamos pensar na escola, né, que é justamente a nossa primeira etapa de formação. O que a gente tem? O professor fala pra gente a introdução, você faz a sua introdução, depois você vai para o seu desenvolvimento, depois você vai para a conclusão. Só que no nosso trabalho de conclusão de curso é completamente diferente disso. Primeiro você vai estudar, você vai ler bastante sobre o que você quer falar, você constrói os seus argumentos, as suas questões. E uma coisa que me facilitou muito foi o quadro de monografia que a Adriane me deu. Vocês não estão entendendo. Sério, eu sempre falo. Tanto que eu compartilhei com toda a minha turma, todo mundo que tinha dificuldade, eu mandava. Só que eu via que muita gente não compreendia. Mas por que o quadro foi tão fácil para mim? Visão de mapa conceitual que eu tive lá atrás, que eu aprendi com a professora Carmen e com a Adriane. De como dividir o meu texto, destrinchar o texto. Porque a gente tem muito aquela questão... Tá conseguindo me ouvir? Tô. Perfeito. É porque deu uma congelada aqui. O seu tá dando umas congeladas, mas não tá atrapalhando o áudio, não. Pode perfeito, a internet não tá muito boa. Então, a gente tem muito essa visão de construir um mapa conceitual, porque a gente consegue dividir um texto, a gente consegue tirar, de fato, extrair daquele texto o que vai beneficiar o nosso trabalho. E a Adriane vai falar um pouco mais sobre mapa conceitual mais à frente, e vocês vão ter acesso a isso. Então, não vou entrar muito nesse detalhe. Mas foi algo que me ajudou muito. E quando eu comecei a entender que eu precisava construir o meu mapa para pegar todo aquele banco de dados que eu tinha e trazer para a realidade do que eu queria estudar a partir das questões levantadas, se tornou algo muito mais fácil. Porque eu conseguia visualizar qual era a questão, o que eu tinha que pensar a partir daquilo, que eu tinha que trazer do meu texto, o que eu precisava conversar com o meu teórico. Porque o trabalho de conclusão de curso não pode ser o seu achismo. Eu penso que a tecnologia vai super contribuir com o processo educacional. Ok, mas não é o que você pensa. É o que pensaram antes de você, é o que estudaram, é o que a ciência comprova. A gente precisa muito falar sobre isso, né? A valorização da ciência, de você pegar
gente engajada que de fato pesquisou, que tem uma propriedade naquela fala, para você conversar com aquele autor. Então você traz a citação, você conversa com ele e você simplesmente faz uma relação com todas as questões que você propôs para o seu estudo. Ó, muito bem, criamos um monstro. Então, você falou algumas coisas que eu quero ir pontuando, né? Para poder ajudar o pessoal nesse processo aí. Por que eu perguntei o que eu fiz com o tema quando você falou? O que eu fiz, né? E geralmente eu faço com os alunos que eu oriento. Eu dou liberdade. Eu falei para ela, leia sobre o assunto e veja se você consegue escrever sobre ele. Aí você vai voltar aqui depois. Eu dei um tempo para ela, lembra? Foi. Porque ela precisava perceber tudo isso que ela falou aqui agora. Não adianta que se eu chegasse, você não vai falar sobre isso, porque não tem nada a ver, você não está preparada. Ela precisava saber que não estava preparada para aquele tema. Mas eu peguei e dei a liberdade. Falei, como você tem mais um tempinho, está ardendo muito no seu coração, lê. Eu também não tinha ideia qual era a carga de leitura que ela tinha, só ela sabia. Então escreve, começa a escrever e traz para mim. Traz para mim alguma coisa para eu ver se tem algum sentido a gente dar continuidade, porque eu vou te fazer alguns questionamentos. Você tem que estar pronta. Quando ela voltou descobrindo que ela não tinha leitura suficiente para fazer dentro dessa temática, que é uma temática muito complexa, para aquele momento. E foi o que ela abordou aqui de maneira clara. Então, assim, essas indas e vidas fazem parte. Todo mundo tem esse processo de... A gente gosta de muita coisa, a gente quer saber muita coisa, né? Isso é muito bom, isso é bom, não é ruim. Mas o que eu achei legal foi esse exercício reflexivo que ela mesma teve. É isso que a gente procura fazer com o aluno, né? Para que ele mesmo decida. E quando ele... Aí a gente faz alguns questionamentos, instiga ele mesmo se avaliar, e foi o que exatamente aconteceu com a Gabriele. Eu dei maior força, tanto que ela saiu daqui falando assim, eu tinha certeza que você não ia deixar. Mas você deixou. Aí eu peguei e falei assim, eu vou te dar um tempo para você ler. E ela mesma chegou à conclusão e voltou com o materialzinho dela, que ela já tinha trabalhado no NetEdu, que era inovação tecnológica. Eu falei, não dificulta a sua vida. Você já tem o tema que você sempre amou e sempre se debruçou. E como ela falou, ela era uma conclusão daquilo que ela tinha estudado. E outra coisa que eu quero falar com a fala da Gabriele, por que essa menina é assim, esse monstrinho? Por que quando chegou na graduação ela já tinha um tema, apesar dela ter ficado apaixonada por outros, mas ela já tinha uma leitura, porque ela participou de grupo de pesquisa. Por isso que eu tenho batido nessa tecla. Porque ela participou de iniciação científica, ela participou de eventos científicos. Então ela consolidou esse conhecimento, né? Ela se fortaleceu. Por isso que eu tenho falado sobre isso, coloquei lá no meu site um post falando sobre isso, da importância do aluno de graduação participar de eventos científicos, porque vai consolidando, vai dando escopo, vai dando argumento. E uma coisa que a Carmen falou na outra live, e que é uma coisa que eu fiz muito, eu sou testemunha. Cada evento que eu ia, eu anotava sobre o tema que eu tinha interesse. Cada coisa que eu refleti, eu anotava. Eu nunca perdi nenhuma anotação. E essas anotações se transformaram na minha tese. Se transformaram na minha monografia, quando eu fiz monografia, que também foi nota 10, que a Carmen, que era minha orientadora, se transformou numa dissertação de mestrado. Então, nada se perde nesse processo de estudo, né? E a última coisa que ela falou que eu queria falar... do mapa conceitual, depois eu falo, pode falar. Não, uma coisa que você falou, que é do grupo de pesquisa, e eu sempre falo muito isso também. Se você tem a oportunidade de participar, porque a gente sabe que tem a questão de horário e tudo mais, é uma questão muito de privilégio participar de um grupo de pesquisa. Então, se você tem a oportunidade, participa. Porque eu posso falar pelas vivências que eu tive dentro da UERJ, que eu tinha muitos amigos que ficavam o tempo inteiro no CA e podia estar participando de um grupo de pesquisa, sabe? Então, Fala o que é CA, para o pessoal entender. É o centro acadêmico. Quando o espaço que a gente tem para os universitários, para a instituição, daquelas coisas. Só que quando eu ingressei na faculdade, logo no meu primeiro período, eu tinha uma disciplina que era a disciplina de tecnologia e educação. E a Adriane chegou com a professora Carmen, que a Adriane na época era aluna de mestrado, que cuidou muito bem da turma,
com o auxílio da professora Carmen. E logo quando abriu vaga para o grupo de pesquisa, ela me chamou. Aí a Adriane falou assim, olha, vai abrir uma vaga no grupo de pesquisa da professora Carmen. Se você tiver interesse, você vai, participa, vê o que você acha. E você gostando, ela gostando de você, você entra. Falei, vou participar do processo seletivo. Participei na época, quem fez foi a Adri, foi a Tainá, que eu acho que tá aqui também. Eu lembro de tudo. Eu lembro de Ela tava na outra. E aí eu fiz tudo direitinho, escrevi tudo. Eu falei, gente, essa eu vou passar para isso. Porque para mim, a UERJ já era uma realidade muito distante. Ingressei. E grupo de pesquisa, gente, que é isso? Achava que era para Exatamente. pessoas de outro mundo. Só Nunca para uma pessoa gênios. O criada mito na do base da gênio. Fluminense, É. sabe? Então eu falava, não é para mim. E logo no meu primeiro momento, quando eu entrei no grupo, eu fui muito bem recebida por todos, Dona Rizelda, professora Carmen, Adriane. Verdade. Vocês não têm noção de como isso fez diferença para minha vida acadêmica, porque só quem vive sabe, e só quem vivenciou o NetEdu sabe, porque foram portas abertas e portas que, se não fosse essas 3 pessoas citadas, eu não estaria aqui hoje falando tudo que eu estou falando e como estou falando. Foi vocês 3 que abriram portas para eu poder ir participar de um congresso. A primeira vez, por exemplo, que eu viajei de avião, que eu fui para o Conedu, se eu não me engano, foi o terceiro. Viajamos juntas, abri a janela de manhã na sua cara. A Adriana super contente pela manhã. Acordo feliz. Sim, ela acordou muito feliz. E a questão também que a falava de como você se veste para apresentar um trabalho. Ela falou até sobre isso na primeira live. E era algo que eu sempre soube que, claro, que se você vai para um evento, você tem que estar bem vestido. Mas bem vestido como? E foi o que eu falei. Como a gente se veste também é uma escrita. Então eu estou me vendendo pela forma como eu me visto, como eu me coloco à frente das pessoas e como eu falo. Então tudo isso, todo esse processo foi resultado de grupo de pesquisa. A gente apresentava para a professora Carmen antes da gente apresentar em congresso. Todos os estudos, inclusive até mesmo do trabalho que a Adri fez na tese dela, de todo o levantamento do trabalho do NetEdu, a gente estudou antes, a gente fez seminários falando sobre cada projeto levantado. Ou seja, tudo isso enriqueceu muito o meu trabalho. Porque eu não estava falando de coisas utópicas. Eu estava falando de realidade, de vivência e de discussões que nós tivemos, não só dentro da UERJ, mas como na Gávea também. Agora pode falar. Isso aí. Eu vou lembrar. Não, ó, você é minha convidada, esse espaço é seu, você é minha convidada. Inclusive, a professora Carmen falou que eu fugi dela, eu não fugi, pode me registrar. Fugiu, não. É porque o NetEdu, com a aposentadoria da professora Carmen, né, encerrou as atividades. Mas, enfim, ela falou sobre o quadro de monografia. Esse quadro é um quadro simples, né, que eu até disponibilizei lá no meu site. E assim, é como ela falou, um aluno pegar aquele quadro sem a explicação do que é aquele quadro, realmente fica vago, né? Por isso que eu quero gravar um vídeo explicando. Na verdade, eu já até gravei, vai lançar. Eu fiz 3 vídeos, monografia 1, 2 e 3, explicando o passo a passo daquele quadro. Para quem for acessar no site, o quadro vai entender como é que eu destrincho aquilo ali. Aquilo ali é só o primeiro passo, que na verdade também está no meu e-book. O e-book que eu disponibilizo no meu site gratuito. Então, também está no Instagram aqui, é só clicar lá no Linktree da bio, que você consegue baixar gratuito. Então, ali no e-book eu explico também passo a passo, que ali é só estrutura, é só para a gente saber dar o primeiro passo. Porque quando a gente tem aquilo ali organizado, o que ajudou muito a Gabi? Tendo aquilo ali todo definido, delimita teu estudo e você parte para o que interessa, não fica perdido, perdendo tempo, resumidamente. E uma técnica muito boa, que eu também eu vou gravar ainda, é o mapa conceitual desenvolvido pelo NetEdu, né? O NetEdu trabalhou o mapa conceitual ao longo de todo o tempo, nos ensinou, né, a professora Carmen, para a gente poder organizar a nossa leitura. Cada texto que a gente lia, a gente organizava nesse mapa conceitual. Então, quando a gente ia escrever, faz parte do processo de escrita, quando a gente ia escrever, a gente retirava daquele mapa conceitual o que realmente interessava do texto para o nosso trabalho.
Então a desenvoltura da escrita era muito melhor. De repente até vou fazer uma webinar ou uma live com a própria Carmen para ela poder falar melhor desse mapa conceitual, que eu sei que ela com certeza faria com o maior carinho. Então, assim, isso ajuda muito, isso foi muito fundamental, porque tanto eu quanto a Gabi e muitos outros alunos do grupo de pesquisa, nós desenvolvíamos essa técnica também para os nossos estudos das disciplinas. As nossas disciplinas na faculdade. Então, fazer com que a gente aproveitasse melhor os conteúdos. Então, é uma dica boa que a gente vai apresentar lá mais para frente, porque tem que ser como se fosse uma aula mesmo, para explicar como faz, porque é uma coisa bem autônoma, depende do seu trabalho, depende das suas questões, a gente precisa ampliar bastante. Mas, vamos lá, Gabi, eu queria te fazer umas perguntinhas para ajudar o pessoal. E eu queria também deixar aqui, para quem está na live ao vivo, que está aí, tem oportunidade, se quiser saber alguma coisa, pergunta aqui, pode deixar escrito aqui, que aí eu vou responder o que é a Gávea. Que aí a gente tenta responder aqui ao vivo, a gente tenta te ajudar. Eu tô com uma dúvida nessa questão aqui da minha monografia, como é que eu continuo? Aproveita quem tá ao vivo para isso. Bem, o que é Gávea, né, Gabi? Gávea era o NetEdu, né? A Casa da Carmen, ela tinha um espaço, ela tem até hoje, né? Tem lá um espaço que ela montou um escritório com computadores de alto nível, o banco de dados, o banco de imagens do NetEdu, das pesquisas de décadas que ela desenvolveu no NetEdu, ao longo da trajetória dela. Eu trago isso na minha tese, né? Falando dessas pesquisas que usaram imagem. E esse lugar, o lugar... Professora Carmen. Hã? Os HDs da professora Carmen. É verdade. Muito de material, verdade, né? História, muito material, muita coisa boa. Muita imagem. Então, lá nesse escritório, os alunos iam para lá com toda essa infraestrutura para estudar, né? A gente ficava horas ali. Era um lugar de muita produção científica, de muita produção do conhecimento. É um lugar que quem passou lá sabe o valor que foi, né? Então, esse é o NetEdu ali na Gávea. O NetEdu também tinha na UERJ, na sala 12.039, lembrei. A gente ficava muito lá naquela salinha lá. E também na Gávea, na casa dela, no escritório que ela montou. Então, tá explicado aí a Gávea. Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui o meu iPad para eu... Que a gente fez um roteirinho, né? Mandei para Gabi, para ela poder ajudar a gente. E quem tiver pergunta... Ó, a Carmen tá falando que no momento são 80 HDs de 5 teras. Falei... Gente, é muito sério mesmo, é muito sério. A gente não consegue dar conta da riqueza do que ela tem de registro sobre sala de aula. Dá para fazer não sei quantas teses, eu nem tenho noção. Eu analisei, gente, para vocês terem ideia, na minha tese, 10 imagens. 10 imagens. Que foram as imagens etnográficas que eu encontrei a partir do quadro analítico da minha tese. E ela tem 80 HDs de 5 teras. Então, dá para fazer muitas teses ainda, né? Com esse trabalho. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, já que não tem pergunta aqui, né? Então, já estava prevendo o pessoal ficar tímido. Mas eu não vou te dar mole, vou te perguntar, porque você agora é uma pedagoga, então você pode ajudar as pessoas. Qual foi para você o maior desafio na elaboração da sua monografia? O que mais foi difícil? Então, como eu falei no início, foi justamente a questão da identificação do tema. Então, para mim, essa questão foi a minha maior dificuldade, porque depois que eu consegui organizar, foi fluindo. Mas eu também não posso falar que defini o tema, tudo ocorreu naturalmente. Tinham dias que eu sentava para escrever e ficava o dia inteiro e escrevia uma página, 2 parágrafos. E eu ficava, gente, não é possível que eu não consiga falar sobre isso. Só que foi quando eu entendi que eu precisava respeitar também o meu tempo. Até porque eu estava no fim da graduação com 12 disciplinas, querendo concluir a louca e querendo dar conta de sentar em um dia e fazer um capítulo. Então, a primeira coisa, como que a gente está respeitando esse momento de escrita? Qual é o espaço que a gente tem para escrever? Se você não tem um espaço que você consiga sentar tranquilo para escrever, vai se tornar muito mais difícil. Então, muitas das vezes eu recorria à biblioteca da faculdade para poder tentar escrever. Depois aí veio essa questão toda, foi ficando mais difícil.
Porque, como eram 12 disciplinas, tinha estágio, último período. Então, como que a gente vai delimitar um tema para poder escrever, um horário para poder escrever? Então, eu tinha os finais de semana para escrever. Então, hoje, assim, sendo mais objetiva para responder, foi a definição do tema e entender como eu devia me respeitar e ter os meus momentos para escrita. E como seriam esses momentos. Então, eu me organizei, eu pude entender que a madrugada para mim foi o melhor momento, mas foi Se particularmente. autoconheceu, né? Sim, tem gente que não vai conseguir de madrugada. É aquilo, não Eu guarde não. sono. Eu tô falando a minha realidade. De madrugada eu Sim. percebi que eu fluía muito mais. Então foi quando eu comecei a escrever pela madrugada. Então eu vi que isso me trazia um retorno. Então foi justamente esse processo de autoconhecimento e reconhecimento, descoberta e redescoberta. Porque tinha dias que era perfeito pela madrugada. Mas tinha um dia que eu estava muito cansada, sabia que não conseguiria ficar acordada, então no outro dia eu acordava um pouquinho mais cedo e conseguia escrever. Então foi justamente questão de processo. Disciplina, Disciplina total. disciplina. Tem, E eu assim, falei isso o no vídeo que eu prazo lancei também. hoje, eu falei isso. Porque você precisa se dar prazos. Porque senão fica tudo muito solto. Tem um ano para escrever e vai fluindo. Não, não é assim. Sabe? Você precisa entender. Faz um cronograma. Porque tem gente que deixa para fazer um cronograma se for um trabalho de mestrado, trabalho de doutorado. Não, senta e faz o seu cronograma. Se dar tempo. Tenho 3 meses para fazer isso aqui, tenho 2 meses para fazer isso aqui. E vai dividindo. Porque aí você tem um panorama dos seus próprios resultados. Eu Isso cumpri o aí. combinado comigo mesma? Eu consegui alcançar os meus objetivos? Por que eu não estou conseguindo? E eu sempre recorri a Adriane quando eu tinha alguma dificuldade. Não tá fluindo esse capítulo, me ajuda. Aí eu mandava para ela, ela lia e falava: olha, isso aqui não tá legal, você pode pensar mais um pouquinho sobre isso aqui. Não, isso aqui tá ótimo. E assim, os feedbacks sensacionais. E o que também eu confesso que me ajudou muito foi o acompanhamento da minha orientadora. E não é puxando saco de verdade. Minha cachorra ela xinga no fundo. Quer Olha, não. participar da live? Maravilhosa. E por que essa questão? Por que eu estou levantando essa questão do acompanhamento da orientadora? Pelo menos na UERJ, a gente tem autonomia de escolher quem vai nos orientar. Então, procurar de fato quem vai te ajudar. Porque a orientação, não só você enviar o trabalho, ele corrigir, aquele professor, você que vai me dar uma nota legal. Mas ele vai participar de fato da sua construção? Você vai conseguir falar sobre sua monografia para qualquer pessoa? Qualquer pessoa que sentar para ler vai entender? Porque se você escrever e só quem é da sua área entender, não tá válido o seu trabalho. Isso aí. É A uma coisa Carmen que a gente falou precisa. isso. E Carmen fala muito sobre isso. Isso é muito É. de Carmen. E depois que eu entendi É. isso é de um valor muito grande. Ainda mais quando a gente está na área da educação. Então, a gente vai se organizando para poder escrever. Que a escrita nada mais é que organização. Beleza. Exato. Hoje eu lancei um vídeo novo e eu falo exatamente sobre esse momento. Cheguei na faculdade e agora? Porque a gente pensa que 4 anos vai demorar muito. E eu penso isso depois. E cai nesse erro. Então, eu lancei esse primeiro vídeo de conteúdo hoje para que as pessoas corram atrás quem já começou. E quem começou agora tem o privilégio de ter esse direcionamento tão precioso que eu estou deixando lá nesse vídeo. E eu falo exatamente disso, que eu sempre falei para você. É a organização, é o cronograma. Você vai falhar um, vai falhar outro, mas você precisa ter um norte. Você precisa... A Carmen também falou na outra live, tem que ter muita dedicação, tem que ter tempo para estudar, tem que se colocar. Senão você não consegue construir, não consegue produzir conhecimento como você poderia. E Acho que gostar do tem que uma você faz, pergunta. né? Ah, é. Porque se Por você isso não que, gostar, fica ainda muito mais difícil. A escrita por ela isso que não é a fácil. Carmen até fala isso no outro vídeo, né? Eu tô falando isso porque para as pessoas terem interesse também de assistir a outra live que tá gravada, que foi muito boa. Ela fala sobre isso. Tem que doer dentro de você. Aquele tema tem que ser instigante para te dar prazer de buscar sobre isso. Deixa eu ver a pergunta aqui da Laro Confeitaria. Aí a Larissa. Dri, lembra da noite que fui para sua casa, que você me fez escrever um capítulo da minha mono, que eu estava travada?
Você tinha acabado de entrar no mestrado. Gratidão eterna, é verdade. Ela veio, eu falei, você vai escrever hoje, porque você sabe, você estudou, você sabe, o tema está dentro de você. E comecei a instigar ela a fazer perguntas, questionamentos, e ela escreveu. E foi assim, destravou ela para fluir. Bom saber disso, lembrar disso, Larissa, saudade. Larissa foi minha companheirona de graduação. Todos os trabalhos da faculdade eu fiz com ela. Todos. Inteligente, maravilhosa. Bom, vamos lá. E o que que você achou que assim, te facilitou no meu processo de orientação contigo? O que eu falo no meu processo porque eu fui sua orientadora, né? O que que, tipo assim, poxa, isso me facilitou, isso fez o diferencial, isso é aquilo que fez eu destravar, me ajudou, algum processo, o que que foi que você fala assim, ah, isso foi O quadro de positivo? monografia, com toda certeza. Por que que eu falo tanto do quadro de monografia? Eu pensei no meu primeiro momento, quando eu me deparei com o quadro, que eu preencheria ele, já teria tudo em mente, e depois era só escrever. Só que não. Só que Cada não. capítulo que eu escrevi, eu pegava o quadro e falei, qual era a questão mesmo? E voltava e falava, não, isso aqui que eu tenho que responder, porque senão eu ia fugindo do tema. Porque eu gostava tanto de falar sobre aquilo, que eu começava a misturar e não casava, não ficava redondinho. Tanto que até o feedback que a Adri me deu quando eu enviei pra ela, ela falou, nossa, tá super redondinho. Mas ela não sabe. Eu ficava com o quadro lá lendo a questão, fugi total, apagava tudo e ia de novo. E uma coisa muito interessante, que até a professora Carmen falou sobre isso em uma aula, é que a gente tem uma mania feia de achar que as pessoas, quando sentam para escrever, as outras, né? Porque a gente não, que a gente é o que não consegue, mas o outro vai sentar para escrever e vai escrever naturalmente capítulos. Não, não. Adriane, quando você sentou para escrever, você escreveu assim naturalmente vários capítulos? Não, Não é acontece. processual. Exatamente. Mas a gente acha que o problema é de quem? É nosso. É, O problema sou eu. Sou eu quem não consegue escrever. Mas não é isso. É processual. É exatamente isso. isso. Assim Eu, como a eu, mensagem. eu gosto muito de falar isso, que a gente precisa desconstruir e desmistificar o mito do gênio. Eu lembro que eu achava que entrar para a universidade pública era coisa para gênio. Começa por aí. Fazer um mestrado, doutorado eram só gênios. Eu não conseguia assimilar, porque tem esse mito. Ah, porque são pessoas com QI alto, o mito da genialidade. Eu não acredito e a gente precisa desmistificar isso. Nós temos um cérebro em perfeito funcionamento, nós temos capacidade, a gente precisa sistematizar os nossos estudos, nos dedicar tempo, porque a gente semeia tempo para poder colher alguma coisa e desenvolver um bom trabalho e consegue chegar. Eu nunca nas minhas crenças limitantes antigas, imaginaria que chegaria no doutorado, por causa desses mitos, dessas crenças limitantes. A gente precisa desconstruir isso da nossa cabeça. Eu sou capaz, a Gabi é capaz, você que está aí é capaz. Somos capazes, desde que a gente busque com pessoas que já alcançaram a troca de experiência, tenha coragem, como até a professora Carmen falou na outra live, o mal mesmo é preguiça. As pessoas têm muita preguiça. A gente tem preguiça. A gente tem que abrir mão da preguiça, que preguiçoso não produz nada, não chega a lugar nenhum. Só chega quem trabalha, quem se dedica. Então, assim, Passando muito esse lance tempo. de esse lance de sentar e não escrever. Teve dias, agora nesse meu último processo de tese, como eu estou há muitos anos, né? Fiquei 10 anos seguidos produzindo. Claro que não vai ficando mais fácil, não, vai ficando mais natural. Mas no início, para fazer uma monografia, gente, foi assim, difícil. Mas tinha dia que fluía, tinha dia que não. É isso aí que a Gabi falou, é se autoconhecer, ter ver o seu próprio limite, os melhores horários, os melhores locais, se respeitar e fazer da melhor maneira. Isso aí. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, Vou para pode ir outra pra próxima. pergunta. Tá. O que que você deixaria de conselho aqui, Gabi, para quem está preparando a sua TCC, seja na graduação, até mesmo na pós? Que conselho você daria, assim, nesse processo, para evitar algumas falhas? Alguma dica que você queira deixar para eles? Então, além da questão da identificação do tema, que eu estou sempre batendo nessa tecla aqui, é justamente você procurar pessoas que vão contribuir com esse processo.
E que pessoas são essas? Pode ser alguém da sua turma, pode ser um professor que você tenha mais afinidade. Se você não teve uma oportunidade de um grupo de pesquisa, você procura um professor que esteja mais ou menos de acordo com o tema que você queira estudar e pergunte para ele: poxa, professor, você pode me indicar alguns teóricos para eu ler? Porque às vezes tem muita gente que acha que o professor é uma figura muito distante, mas ele está ali justamente para te ajudar. Então, tentar resgatar com essas pessoas o máximo de conhecimento possível para que possa te auxiliar. Porque até mesmo quando vocês forem dar uma olhada na questão do quadro, ali colocar no final os teóricos. E às vezes, no seu primeiro momento, quando você pensa no tema, você não pensa em ninguém que vai conversar com você. Né? No caso ali, pensando no desenvolvimento de uma escrita, de uma análise bibliográfica, né? Até porque minha pesquisa não foi pesquisa de campo, minha pesquisa foi completamente bibliográfica. Então, como que você vai conversar com essas pessoas, com esses teóricos? Quem serão eles? Então, se você ainda não participou de um grupo de pesquisa, não está com essa oportunidade, está na reta final, tem que escrever, pergunta para o seu professor, pergunta para alguém da sua área. Não achou ninguém? O que você vai fazer? Você vai pegar os seus textos de graduação com os temas parecidos com o que você quer estudar? Vai lá nas referências e pega o pessoal. Fulano, texto tal. Joga no Google, pega o texto dele, vai no Cielo, fontes confiáveis sempre. Porque uma coisa que me deixa desorientada é gente de graduação pesquisando em Wikipédia e sites que não são confiáveis. E a gente está vendo muito isso, infelizmente. Então, conversa, seja sincero com você, seja sincero com o seu processo de escrita. Se você quer falar sobre algo que fulano falou, cita o fulano. Não simplesmente copie, até porque isso não é um processo que vai te levar ao 10. Porque simplesmente plágio ainda é crime, né? Ainda tem essa questão, né? Nem pela questão de você ter uma nota baixa, é crime. Então, você começar a conversar com esses autores e saber como que eles vão contribuir com você. Porque também vai ter aquele que você vai ler e fala completamente diferente do que você pensa. Mas aí você vai deixar ele de lado? Não, você cita ele e contrapõe. Traz um outro teórico e mostra os dois olhares. Comece a conversar, até porque isso vai enriquecer ainda mais o seu trabalho. Porque você vai ter duas visões e vai discutir sobre elas. Porque tem gente que tem muito essa mania de ler, não concordo com aquilo, descarto. Não concorda, argumenta. Mostre os seus argumentos. Traz um embasamento sólido sobre aquilo, porque isso enriquece mais. Traz teóricos que de fato vão contribuir, porque aquele teórico vai contribuir mais. Aí alguém pergunta aqui, o Júnior, gostaria de entender um pouco mais sobre o tema educação democrática. Então, educação democrática não foi o que eu estudei, mas foi o que eu queria no início. Tem um livro sensacional do... É Frigoto o sobrenome dele. Qual é o nome do professor? Gaudêncio Frigoto. Gaudêncio. E sensacional esse livro, super indico. Ele vai falar muito sobre o que é educação democrática. Mas, de fato, pensando de uma forma plural, uma educação democrática é uma educação que todos participam da construção dela. Você não tem mais o professor como o papel principal, o único detentor do saber. São construções. O aluno ele vai construir, o professor ele vai construir, a tia da cantina constrói, todo mundo constrói esse saber. Então, você começa a pensar e escolhe o processo educacional para além de questões que antes eram somente pertinentes ao professor. Então, agora você começa a ter uma visão muito mais ampla da educação, onde todos podem falar sobre. E quando a gente fala em educação democrática, vale ressaltar que eu não estou falando nada de BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular que está aí. Né? Ela simplesmente vai em desencontro da educação democrática. Porque quando eu trago normas que precisam ser seguidas, estabelecidas e dadas por pessoas que não vivenciam aquela realidade dentro daquele espaço, deixa de ser democrático. Democracia é quando você tem alguém que vai corroborar com aquilo com que você está vivendo. Né? Você vivencia, você pode falar sobre. Se você não vivencia e simplesmente e você impõe para o outro, você não está sendo nada democrático. Então, resumidamente falando, no livro você vai encontrar um pouquinho disso, Júnior. Então, dá uma olhada nesse livro, ele é sensacional.
Você deve encontrar no Google, não sei se tem disponível em PDF, mas na época a gente teve, agora o Oeste está fechado, né, por conta da Covid, mas na livraria, lá no térreo, eles vendem esse livro, não é caro, é super acessível. A Adri, acho que tem também, na época, eu acho que eu dei uma obrigada a dar uma lida. Mas é sensacional. Quais foram os principais teóricos e resultados da sua mono? Então, Carmen, quem eu poderia utilizar? Carmen, não poderia falar sobre Carmen. Castel a gente usou também. E quais foram os resultados que a gente teve dentro desse trabalho, né? E na monografia, Carmen, eu não falei sobre diretamente inovação pedagógica. Eu falei sobre inovação tecnológica na educação e fui relacionando. E a gente pode perceber que o resultado que a gente tem hoje ainda são de professores que pensam ferramentas tecnológicas como aparelhos digitais, que podem ser substituídos, e aí a gente não tem uma inovação. E como que é esse processo de inovação? O início foi de tentar definir e conceitualizar o que é inovação. Então a gente pode perceber que são adaptações, são construções a partir de um pensamento objetivo prévio. Eu tenho objetivos de alguma interferência naquele momento, para isso eu preciso conhecer aquela realidade, para eu poder falar sobre e saber o que a gente precisa construir. Mas sou eu quem vai definir? Não. Quem define são aqueles sujeitos que estão dentro daquela realidade. Que aí eu volto na educação democrática que eu estava falando isso, que ela está bem ligada a essa questão da inovação, né? Da construção do saber a partir da visão do aluno, que é bem essa visão ao contrário do que era visto anteriormente a partir de uma prática tradicional, que a gente tem a figura do professor sempre em cima, né? E o aluno apenas como um receptor, uma esponja, uma tábula rasa. Então a gente foi discutindo sobre isso a partir dessas realidades, pensando a tecnologia como uma ferramenta que vai auxiliar nessa construção. E quais tecnologias são essas? Né? É justamente essa questão do aluno como sujeito ativo, é quando eu penso as ferramentas que vão facilitar esse processo. Então, eu preciso de antemão saber que realidade é essa que eu estou falando, para eu poder saber como interferir, como auxiliar e como contribuir. E até mesmo vale ressaltar que isso tudo, essa construção, principalmente pensando na tecnologia, me levou à definição da pós que eu ia fazer. Que aí tanto teve gente que falou, nossa, você vai fazer neuropsicopedagogia, o que isso tem a ver com o que você estuda? Então, eu falo sobre aprendizagem, eu falo sobre processos, eu falo sobre ferramentas. E a principal ferramenta que a gente vai ter é o nosso cérebro. E como que a gente constrói com ele? É quando você se reconhece, é quando você sabe os seus limites, é quando você sabe o tempo que você tem melhor para estudar, é quando você... Eu sabia que você sabia, mas a resposta mostra como solteira foi autêntica. Ai, cara, obrigada. E então a gente começa a pensar todos esses processos e como a gente entende esse processo de aprendizagem. Então, tudo isso me ajudou. A minha monografia, como eu falei, de fato foi um trabalho de conclusão de curso. Não foi o que eu achei que seria legal para aquele momento, né? Foi sim um resultado de um trabalho construído que não foi só por mim. Se hoje, Carmen, eu falo de uma autora, se a senhora fala que é uma autora que foi autêntica, fez parte dessa construção, a Adriane foi primordial também nessa construção, porque um trabalho de conclusão de curso, você não vai concluir algo que você fez sozinho, ainda mais em um curso. É impossível você passar 4 anos e concluir algo só seu. Vai ter pessoas por trás disso. E eu acho que a gente precisa ser bem sincero quando a gente fala sobre essas pessoas. Porque eu vejo muita gente, quando conclui, tiro 10, fala, nossa, eu tirei 10. Não fui eu que tirei 10. Nós tiramos 10. Porque não fiz sozinha, não aprendi sozinha, e foi uma construção durante 4 anos. E que eu pude sugar o máximo possível. E confesso que eu, se pudesse voltar atrás, eu teria aproveitado muito mais. E só vocês duas sabem de como a gente foi sugando tudo isso. Mas é isso, a gente sempre fazer mais pela gente e principalmente pelo profissional que a gente quer ser. Se você quer ser um profissional básico, então você constrói uma monografia básica e segue. Porque aí não vai ter muita diferença. Mas se você quer de fato fazer a diferença, então você vai correr atrás do seu 10. O seu processo de escrita, você vai se ver ali o seu propósito. Além de você se ver, na verdade, você vai ver o seu propósito.
Então você começa a reconhecer como que você vai construir tudo isso. Porque você tem que ter um objetivo. Para além dos objetivos da monografia, o seu objetivo de vida. Então, quando é o que eu falo, pedagogo tem muito, muito. Então, quando a professora Carmen disse na primeira live dessa questão do meus alunos ganham bem, né? Por que ganha bem? É porque não aceitou ser mais um pedagogo, não aceitou só ser mais um professor. É para fazer a diferença. É para você sentar e falar sobre o que você estudou com propriedade, que você estudou para aquilo. Então você consegue falar sobre isso. Então, assim, o nota 10 é construção, não é algo impossível. E eu sempre falei pra Adriana, eu quero 10. Não quero menos que 10. Eu falava, a Adriana tá te procurando, eu quero 10. Então eu lia, falava, não tá bom, tá ridículo. Eu mandava pra Adriana e falava, Adriana, não tá bom. Ela, cara, tá bom. Não, não tá. Ela, tá bom, então se você quer mudar alguma coisa, eu ia lá, mudava, mandava de novo. Ela falava, isso aqui pode contribuir. Então é isso. O 10, tá aí, ele é conquistado. Mas se você quer ser só mais um, então o 7 vale, porque o 7 é a prova. Gente, criamos um monstro, né? Posso dar um selo maravilhoso. É muito orgulho, é muito lindo isso, muito maravilhoso. É uma coisa que a Gabi falou, que acho que é uma contribuição muito grande para essa live, para esse conteúdo do Homem Escrever, é a questão da leitura. Você precisa ter leitura e há uma dificuldade muito grande hoje, né, nessa questão da concentração da leitura. Você precisa ler, nem que seja em vídeo sobre os temas, mas precisa ler. Precisa ler teóricos, precisa ler sobre o tema, precisa ler sobre pesquisadores da área, para você poder ter o que escrever, a partir da leitura que você escreve. Mas como que escreve, Dri? Como é que escreve? Eu leio e como é que sai? De tanto você ler sobre aquilo, você tem algo a dizer. Você lê um texto, absorve algo. Você lê outro, absorve algo. Você lê outro. Você quer, tem alguma coisa para falar a respeito daquilo. E aí você põe para fora. Como é que escreve? Escrevendo. Coloca. Faz um resumo daquilo. O que você entendeu? Eu falava para a Gabi, logo no início, nos primeiros trabalhos de iniciação científica, que eu orientava ela no grupo mesmo, que eu era aluna de mestrado, ela era aluna de graduação. Falava para ela, faz um resumo desse parágrafo. O que você entendeu desse parágrafo, Gabi? Aí ela lia, entendi, escreve. Aí ela escrevia. Quando terminava aquele texto, ela já tinha um resumo. Ela já tem um resumo, agora melhora. Vamos fazer as conexões. Vamos criar parágrafos. Mas escreva. É necessário desenvolver essa habilidade. É necessário mesmo colocar no papel. Eu li aquilo ali, o que eu absorvi? O que esse parágrafo falou para mim? E ali você vai começando a aprender conceitos novos. Ah, tem esse conceito aqui novo. E aí você vai buscando na visão de outro autor aquele conceito. E aí você escreve sobre aquilo. Aí você começa a argumentar. Você só tem argumento porque você tem leitura. Então, para essa live, acho que entre tantas coisas maravilhosas que a Gabi trouxe para nós, é entender que você precisa ler sobre aquilo que te interessa, sobre a sua área de conhecimento. Precisa começar a praticar essa escrita buscando o melhor lugar, melhor tempo, se autoconhecendo. E comece a escrever. Faça resumos, o entendimento daquilo que foi importante. Guarda aquilo ali em algum momento, vai se encaixar. Porque quando a gente junta aquilo tudo, a gente começa a fazer as conexões e começa a chegar às conclusões. Que não dá, que não tem como esgotar aqui nesses minutinhos que faltam para acabar a live. A gente vai depois conversar sobre isso. Eu quero gravar um vídeo falando sobre como categorizar um estudo. Eu recebi também uma dica de um aluno de doutorado, falou, Dri, eu tô cheio de dados, eu tô cheio de material, mas eu não consigo transformar em texto. É como categorizar isso. Então, assim, eu quero também falar sobre isso. Não é fácil, mas existem técnicas para isso. E mas de começo, para vocês saírem dessa live tranquilo e quem assistir essa live depois, leiam sobre o tema da sua área de conhecimento. Decida o tema que você quer. Leia alguns artigos, alguns autores, escreva sobre o que você entendeu de cada um, organize isso da maneira que você achar melhor, mas a gente também tem dica, como ela falou, do mapa conceitual, e outras, bibliografia anotada, tem tem softwares, tem várias coisas que a gente pode fazer, pode falar depois, mas comece a escrever, comece a colocar em prática.
que aí você vai começar a ter um conteúdo, vai começar a produzir um conhecimento. Isso é uma estratégia que facilita a nossa escrita. Gabi, maravilhosa, sabia que você ia dar show, porque, né, cria de NetEdu não faz feio, né, só faz bonito. Graças a Deus o grupo, assim, tá comigo nesse projeto de coração, todo mundo aceitou meu convite, porque é a galera que eu confio, a galera que eu sei de onde veio, a galera que sabe o que faz, tem formação. Então, assim, sabia que essa conversa com o acadêmico, sendo com você, ia ser muito rico, muito gratificante para mim, fazer parte disso, né? E estou feliz pela sua pós-graduação em neurociência, vai fundo, estuda mesmo, mete a cara, sabe precisar de mim, estamos aí. E é isso, você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer o convite, tudo, porque foi como eu falei, você faz parte desse processo. Então, gostaria mesmo de agradecer. Agradecer a todos vocês, até porque a gente sabe que é um horário complicado. Mas a realidade do pedagogo é essa, entendeu? Fecha a escola, não tem muito o que fazer. Verdade. Enfim. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Fiquem atentos ao Vamos Escrever. Também vou aproveitar e divulgar minha página, que tem o Pet de Gabriele, que é uma página que eu criei justamente para poder estar auxiliando as pessoas que estão nessa questão de estudando pedagogia ou que já são formados em pedagogia, principalmente, né? Mas também estou divulgando algumas coisas sobre licenciatura e principalmente questão de vagas de emprego. A gente sabe que pelo contexto atual, as pessoas tiveram um resultado assim bastante alarmante na questão do desemprego. Então, surge uma ideia de falar, sempre estou bem atenta nessa questão das vagas, vou começar a divulgar. Então, e o projeto para o futuro mestrado e até o doutorado? Estamos nessa construção, Júlia. Com certeza. Não podemos perder uma mestre e uma doutora dessa, gente. Não vamos perder, claro que. A gente está com foco no propósito. E foi o que a professora Carmen falou. É estudo. Se fosse fácil, todo mundo seria doutor. Não é, mas estamos aí para isso. É isso aí. Gabi, muito obrigada. Obrigada mesmo, de coração, tá? Eu sei que você tá cansadinha, mas você sempre se doa. Você é uma pessoa muito especial. Fico muito honrada de ter sido sua orientadora. E a gente está junto aí nessa caminhada. Agora somos colegas de profissão, né? Duas pedagogas. Isso me orgulha muito e me alegra muito. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. Você que ainda vai assistir, vai estar assistindo aqui depois. Espero que ajude bastante. Fiquem ligadinhos aí, como a Gabi falou, na ped.gabriele, né? Ped.gabriele. Que é uma página bem legal mesmo. Ela traz, assim, questão de concurso, de vaga para concurso, vaga para emprego. Eu tenho acompanhado, estou muito orgulhosa também desse movimento dela. E fiquem ligados aqui no Amo Escrever. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente tem um site, que é o amoescrever.com.br. Lá a gente está com o cronograma das lives, a gente está com e-book gratuito, a gente tem post, a gente está trabalhando pra caramba. Entrei mesmo nesse mundo digital. E a gente também tem o canal do YouTube. Hoje nós lançamos o primeiro vídeo de conteúdo. Toda segunda e quinta, às 18 horas, tem conteúdo novo. Já tem bastante material feito. Então é isso aí. Vamos fortalecendo essa rede aí. Estamos juntos. Obrigada, Carmen, que esteve comigo na primeira live e está aqui com a gente, babando, né, as cria. É um prazer, uma honra. Obrigada a todo mundo que está aqui, tá, gente? Um beijo, Gabi. Obrigada, tá, querida? Beijo, Deus te abençoe. Obrigada a você. Tchau. Tchau, tchau. Gente, obrigada. Tô muito feliz, muito feliz. Foi assim, mais do que eu imaginava. Que a gente prossiga nisso aí. Vamos ficar junto aí nas nossas redes sociais, tá bom? Um beijo, bons sonhos pra vocês.